Olá, eu me chamo Elisama das Chagas Lemos, eu sou professora de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas à educação e eu atuo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Neste instituto, eu também atuo como coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, no campus que eu atuo, que é o campus Natal Zona Leste. Eu também sou coordenadora do Núcleo de Artes. Então, esta pesquisa que eu aprovei pelo edital da Redes Antirracistas, ele tem como título Axiomas para transformar a atuação dos NEAB dos Institutos Federais do Nordeste com o uso das tecnologias digitais como motor de inovação e preservação das culturas afro-brasileiras e indígenas. Então, a modalidade do projeto, ela se encaixa na modalidade de pesquisa e ela está encaixada no eixo 2, que é o fomento ao ensino, pesquisa e extensão em políticas públicas de igualdade racial em núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas e grupos correlatos. Então, hoje eu conto com a participação de três alunas bolsistas. De início, uma delas começou a atuação dela como voluntária, demonstrou bastante interesse em participar da nossa pesquisa e quis começar como voluntária, e depois de alguns meses nós conseguimos, por meio de outro edital de fomento, conseguir um auxílio, né, de bolsa para pagar essa bolsista e ela continuar atuando conosco, além de outros projetos de extensão que estão vinculados às ações do nosso instituto, também continuar atuando pesquisa, nessa pesquisa científica. Então, nesse trimestre, a gente atuou com reuniões de grupo de pesquisa e também com reuniões com a finalidade de formação. Então, como as três alunas elas são de iniciação científica, então elas estão no início desse processo de iniciação científica, de participação em grupos de pesquisa e em pesquisas dessa ordem. Então, muitas das coisas que nós fizemos foram com o intuito de trabalhar essas questões de formação para que elas possam atuar nas várias etapas que compreendem o estudo, o desenvolvimento de artigos, de relatórios, de instrumentos de pesquisa que estão vinculados a este projeto. Então, houveram muitas ações de formação nesse sentido, e em paralelo houve muita articulação com a Fundação, com a Finatec, com o intuito de formalizar algumas documentações para que o trabalho, a segunda etapa do trabalho, que envolve a entrevista com humanos, ela fosse previamente aprovada em comitê de ética. Entretanto, houveram alguns entraves. Então, desde o início, a gente já tem um trabalho já ostensivo em relação a isso, de produzir toda a documentação necessária e solicitar. Entretanto, a gente teve esse entrave de ordem no feedback que me foi dado jurídico, em relação à assinatura de alguns termos da plataforma, que acabou por ser negado em relação ao cronograma que está previsto em relação a esse tipo de projeto e de financiamento. Com isso, depois da devolutiva negativa, neste mês, faz alguns poucos dias que foi feita a devolutiva negativa, eu tomei como decisão, já que nós temos toda a documentação de ordem ética desenvolvida, todos os termos de consentimento, de uso de imagem, de áudio, orçamento, projeto final, com plano de trabalho, cronograma e outros documentos necessários, nós já temos eles todos devidamente desenvolvidos para esta finalidade. Optamos enquanto grupo, dar seguimento e tentar, até o final do cronograma inicialmente previsto, concluir com a maior parte dos resultados possíveis que poderemos alcançar. Então, nós demos início à parte de articulação com alguns
membros, coordenadores e membros dos NEAB de alguns estados do Nordeste, para que possamos dar seguimento a essa segunda fase. E aqui também tivemos algum outro entrave em relação ao repasse do valor destinado para a compra de materiais e outros equipamentos nos projetos aprovados. Então, também essa verba ela foi transferida apenas neste mês, e aí agora eu estou me articulando com a equipe para decidirmos como iremos gastar alguma parte desse recurso, principalmente na parte de impressão de banner e post, porque elas irão apresentar também em outros eventos um banner físico, um pôster físico, e também pensando em produção de outras coisas, como camisetas. Então, a gente está se reunindo e está fazendo esse levantamento para tentarmos gastá-lo no mês que ou com o prazo que nos foi informado. Em relação à produção acadêmico-científica, até o momento nós temos um artigo aprovado em revista científica, que também será publicado em um capítulo de livro. Então, nossa primeira fase da pesquisa, nós já produzimos o artigo completo vai ser publicizado, publicado dessas duas formas, tanto em revista científica quanto em capítulo de livro com fins educacionais. Então, no todo, são muitos os desafios a serem enfrentados, é uma atuação nova para mim, enquanto supervisora, nunca tinha participado de um edital desta ordem e para estudar esta temática que muito me interessa. E para mim tem sido desafiador e também bastante gratificante de certa forma, porque nós estamos trabalhando com pesquisas que vão fortalecer uma rede antirracista, pensando em uma educação antirracista. E isso, eu, enquanto professora de tecnologias educacionais e coordenadora do NEABI aqui na minha instituição, eu acho de grande valia esse tipo de fomento para que possamos executar esses nossos projetos. E também acho muito importante que haja este espaço de troca, de compartilhamento de saberes, para que nós possamos fortalecer ainda mais esta rede. Então é isso. Obrigada.